Boa noite, né? Então hoje é bom dia. Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 16. Mateus, capítulo 18. Perdão, igreja. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Isto. Versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, Esther. Versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim: E chegando-lhe Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Nós estamos nessa manhã aqui na casa do Senhor, porque é dia de batismo. E o Senhor tem nos dado, sempre no começo do ano, esse privilégio de já no começo do ano, nos primeiros meses, ter este tempo de batismo aqui na casa do Senhor, aqui na comunidade da família. Nós louvamos a Deus pela vida da Audrey, pela vida do Rodrigo, em nome do Senhor Jesus. Estiveram conosco no curso de batismo, e em nome do Senhor Jesus, hoje eles tornam isso algo público. Hoje eles revelam de maneira eficiente, perfeita, santa e eficaz, que eles pertencem a Jesus Cristo, que eles vão, portanto, nesta manhã, morrer para nascer numa nova vida em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Levante suas mãos aos céus. Vamos dar graças ao Senhor. Orar em nome de Jesus por esta manhã e por este tempo. Pai, nós queremos louvar, Senhor Jesus, e bendizer teu santo nome. Declarar, Senhor Jesus, nossa gratidão a Ti, Senhor. Porque nesta manhã, Senhor, como igreja que somos, nós somos Tua igreja, Jesus. Somos Tua igreja, Senhor. Por séculos, Pai, o inimigo, o sistema, Senhor, tem tentado abafar, tem tentado calar a Tua igreja, Senhor. Mas nesta manhã, ó Pai, nós testificamos esta verdade. Somos igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta manhã vamos cumprir uma das ordenanças que o Senhor nos deu, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, há no coração de cada irmão nesta manhã, aqui em Tua casa, Senhor, este sentimento de gratidão por estar fazendo e cumprindo uma ordenança do Senhor para nós. Pai, eu declaro, Senhor, somos Tua igreja e o diabo não vai nos calar, o mundo não vai nos calar, e até o Senhor voltar, até a consumação dos séculos, nós cumpriremos as Tuas ordens. Ó Pai, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado por ser igreja, obrigado por ser corpo de Cristo, obrigado, Senhor Jesus, por viver esta verdade, este cumprimento nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Querido, nós vamos louvar ao Senhor com 2 hinos e daqui a pouco nós queremos trazer uma palavra ao coração da igreja e vamos ali no fundo da igreja já para o tempo de batismo. Amém?
Aleluia, glória a Deus. Amém, amada igreja, paz do Senhor, amém. Bom dia, Jesus seja glorificado em nossas vidas todos os dias, amém. Por esse tempo e por este momento de alegria. Então vamos louvar ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, em nome de Jesus. Com palmas, amém. Louve ao Senhor em nome de Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Declare isso. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, Senhor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, nós te adoramos. Aleluia, que todos os dias haja esse desejo em nossas vidas de adorar, de seguir e conhecer ao Senhor, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor. Aleluia. Assim como o salmista declarou, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo, ó Pai. Então, Senhor Jesus, que todos os dias possamos te conhecer, ó Pai amado. Em tua presença queremos estar, ó Deus, em nome de Jesus. Declara ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Aleluia ao Senhor. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória.
seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Eu quero, Senhor, quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Oh, aleluia! Revela-nos tua glória, Desejamos ir muito mais em ti, queremos tua presença, Jesus. ao que está sentado sobre o trono, Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. aleluia, Jesus, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, Seja a glória, seja a honra e
Amém, igreja. Doce presença. Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos no começo do culto esse texto maravilhoso em Mateus, capítulo 18, 28 e versículo 18, que é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. E você sabe que por séculos e séculos, o diabo, o sistema do mundo que é governado pelo diabo, tem tentado calar a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quando nós falamos destas coisas, como nós falamos desta opressão, é como uma opressão que o diabo, que o inimigo faz para a igreja, sobre a igreja. É uma oposição que durante séculos foi feita para inibir o propósito da igreja. Sabe, irmãos, quando nós falamos de um evangelho e do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a primeira coisa que nós falamos e temos que ter no nosso coração é que a nossa casa não é aqui, tá bom? Nossa casa, ela é no céu. Então, Jesus se manifestou para destruir as obras do inferno. Ele também se manifestou para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Mas a nossa casa é no céu. Eu digo isso porque, falando sobre essa oposição que o sistema, que o mundo faz sobre a igreja, nós vivemos hoje dias de uma grande oposição sobre a igreja. Há muitos falsos testemunhos, há já a manifestação do anticristo no sistema do mundo, querendo se infiltrar na igreja. Você quer saber qual é o maior perigo hoje que nós vivemos, que a igreja cristã vive hoje? O maior perigo que nós vivemos hoje, essa afronta que eu tenho dito, que teve durante os séculos, esse propósito de barrar a igreja, de fazer novos discípulos, de batizar, nós vivemos hoje uma grande afronta. A igreja vive uma grande afronta hoje do sistema, que é, resumidamente falando, essa hipergraça, irmãos. Né? Jesus só ama, 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 e nós cantamos louvores, até louvores, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama tanto, e venha do jeito que você está, e fique do jeito que você está. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou para pegar a cruz dele e segui-lo. Pegue a sua cruz e me siga. É fácil pegar a cruz, irmãos? Carregar a cruz é fácil? Não é. Então há um preço para o evangelho. A hipergraça hoje é uma afronta aos ensinos da palavra de Deus nos dias de hoje. Nós ensinamos aqui na casa do Senhor, amém? Que o crente, ele vive de lutas, ele vive em batalhas e vai rompendo e vencendo batalhas no nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, eu disse isso por causa realmente que por séculos, né, houve a intenção do maligno de afastar a igreja, de batizar seus membros. Não somente em teologias, numa teologia contorcida, mas também em perseguições. Nessa manhã eu quero falar sobre o batismo, e é um texto, sim, bem resumido, do tempo de batismo, do curso de batismo que nós tivemos com alguns irmãos aqui na casa do Senhor. Nós entendemos que o batismo nas águas é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que simboliza publicamente. Nós ensinamos isso, irmãos. O batismo é público. O batismo tem que ter gente. Se tem um culto que tem que ter gente, uma celebração que tem que ter gente, é o batismo. Porque todo mundo tem que testemunhar publicamente que aquela pessoa passou pelo batismo. Ela passou por esse simbolismo de morrer e nascer novamente, e nascer para Cristo. Amém? Então nós entendemos que simboliza publicamente a fé, o arrependimento e a identificação do crente com a morte de Cristo, com seu sepultamento e ressurreição, e também uma nova vida, uma nova vida. Então portanto, representa o sepultamento do velho homem
E o renascimento espiritual é um ato de obediência, não é um meio para a salvação, porque nós somos salvos pela graça, pela fé, nós acreditamos. É fé, você é salvo pela fé, você acredita em Jesus Cristo. Eu creio que Ele é o meu Salvador, que Ele morreu por mim, que Ele pagou os meus pecados. Se Ele pagou os meus pecados, está pago. Ponto final. Amém? É a graça, foi a graça de Deus. Mas nós entendemos, igreja, que a procrastinação em não realizar o batismo, em não se batizar, em não firmar esse compromisso, pode levar para o inferno. Então, porque você é salvo, você se batiza. E nós ensinamos isso. Quando chega, né, eu entendo assim de uma maneira pessoal que quando nós perdemos a fase da inocência, quando você perde que há em nós aquele sentimento da certeza do que é certo, do que é errado. O Giovanni está conosco nessa manhã. O Giovanni faz um monte de coisa errada, né? Ele briga com o pai dele, briga com a mãe dele, ele dá umas cutucadas, ele chora, mas ele sabe que isso é errado? Né? Não sabe. Então, quando nós entendemos que a consciência do certo e do errado se manifesta no nosso psique, é a hora do batismo. É a hora do batismo. Você já sabe que se você errar, você vai ter que realmente pagar por isso. Então, chega o tempo do batismo. Então, por isso nós não batizamos. A comunidade da família em Limeira. Levi, nós estamos gravando o culto? Tá? Transmitindo? Não, né? Gravando só, né? Depois a gente vai editar. Por isso que nós aqui da comunidade da família, nós não batizamos crianças, irmãos. Porque nós temos como por inocentes. E são inocentes, sim. Jesus disse assim, ó, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Irmãos, Deus já deu, ninguém vai tirar o reino dos céus das criancinhas. Já quero que, em nome do Senhor Jesus, pedir à igreja que ore, né, pela Vitória. O bebê da Vitória, ele faleceu hoje de manhã, às 4h48. A irmã Marisa nos tinha dado essa informação um dia antes, e a menina estava na UTI, tinha ido para a UTI, já estava bem, né? Nós oramos, irmãos, mas eu não vou contra a vontade do Senhor. Se Deus quer, se o nosso Senhor Jesus quer nos braços dele, eu não vou pegar dos braços dele nada sem que seja da vontade dele. Amém, igreja? Se ele me der dos braços dele, eu pego. Se não for da vontade dele, eu não pego nada das mãos do Senhor. Então, o Senhor chamou Alice nessa manhã. Então, que o Espírito Santo de Deus venha confortar a mamãe ali, o pai, a família, em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, nós não batizamos crianças. Nós batizamos, olha, você sabe disso, nós por aspersão, né? Ali na piscina, acho que foi no ano passado ou no ano retrasado, nós estávamos com a irmã Maria, o Senhor já a levou, e ela era uma idosa, nós pegamos um pouco de água da piscina lá, e eu te batizo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos por aspersão, nós batizamos por imersão, como nós vamos fazer hoje, porque são dois jovens ainda com muita saúde, inclusive o pastor e o Gil que vamos entrar na água, amém? Então, queridos, essencialmente, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Ô, Levi, põe para a gente aqui o credo apostólico, rapidinho. Eu quero que você entenda os principais aspectos do batismo nas águas. Queridos, primeiro, simbolizar que a natureza pecaminosa foi sepultada. Tá bom? Simbolizar que sua natureza pecaminosa foi sepultada. Depois, demonstrar publicamente que você pertence a Jesus Cristo. Amém? Você não, Rodrigo, Aldrey, você não pertence nem a vocês mesmos, tá bom? Vocês pertencem a Jesus Cristo. Então, deem a sua vontade a Ele. Então, antes de fazer qualquer coisa, tem que perguntar para Ele, grande ou pequena, eu posso fazer? Porque eu nem a mim me pertenço, eu pertenço a Jesus Cristo. Então, pertencer a Cristo
E por fim, é esse arrependimento e a conversão. É uma declaração que o batizante abandonou o pecado, tudo ficou no passado. Tudo ficou no passado. Amém? Nosso irmão Rodrigo, nós estivemos aqui num tempo de ensino com ele, e ele vem de uma seita. Ele casou, né, com a Michele, e Michele foi batizada no Evangelho Quadrangular. E nós apresentamos já o Adonis aqui na casa do Senhor, e foi ali nas festividades do final do ano passado, em dezembro, ele, pastor, eu quero batizar, não sou batizado. Eu vim de uma igreja, irmãos, essa igreja que ele veio definitivamente é uma seita mesmo, tá bom? É uma seita. Os Mormons, uma seita. Eles batizam pelos mortos. No batismo, se lembra alguém que está lá em algum lugar, ou inferno, ou no céu, e se batiza por esta pessoa que está lá, para o resgate dessa pessoa. Olha, quem já viu isso na Bíblia? Nós estivemos nesse tempo de ensino com eles. Olha, esse tempo passado, hoje, esquece, tá bom? E eu falei para ele assim, olha, a Bíblia está aqui, você pode pegar, pode ler ela de ponta a ponta. Ela é a nossa regra de mestre, é a nossa régua, ela é o nosso peso. Não há, irmãos, a primeira atitude do crente em Cristo é ser livre. Livre, irmãos, livre, totalmente livre. Viva a palavra de Deus na sua totalidade. E ponto final. Não há nenhuma regra, a gente não inventa nada. É tudo que está na palavra. Ponto final. Ele falava sobre isso, porque ele comentou conosco da limitação que você tinha até para aprender a palavra de Deus nessa religião, nessa seita. Porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado, ela confronta a mentira. Aí eu falei, leia a Bíblia de ponta a ponta, porque você agora é livre, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, queridos, são esses três aspectos. Primeiro, sepultar a natureza pecaminosa, pertencer definitivamente a Jesus Cristo, porque isso que é só um batismo, viu, irmãos? É uma só fé, é um só batismo. Nós perguntamos, né, no caso dessa família, pontualmente, a Michele, pastor, eu me batizei na igreja do Evangelho Quadrangular. Irmãos, é uma igreja cristã, professam o mesmo que nós cremos. Dá para os irmãos lerem aqui na frente? Quem que está bom de olhos aí, olha? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos, ao terceiro dia subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. É nisso que nós cremos e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, é nisso que nós cremos e nós somos livres. Nós somos livres nestas palavras, nisso que nós cremos. E ponto final. Então, em nome do Senhor Jesus, simboliza sepultar nossa natureza pecaminosa, simboliza publicamente que pertencemos a Cristo e que abandonamos o pecado. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus é bom em todo tempo, amém? Eu vou dar aqui um recado importante, hoje à noite, às 18 horas, nós estamos aqui na casa do Senhor, é o nosso batismo, papai querido, é a nossa santa ceia, hoje à noite nós queremos receber os novos membros aqui da casa do Senhor, amém? Também, queridos,
Santa Ceia, nós ungimos as mãos dos dizimistas, dos ofertantes. Quem precisa de um mês de bênção, de vitória, em nome do Senhor Jesus, vai estar conosco hoje à noite aqui, ó. Nós queremos ungir tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tá bom? Batismo, não esqueça, olha que bênção. O Evandro, às vezes, ele esquece, eu vou lembrar de novo. Publica lá, Evandro. Traga seus alimentos aqui à casa do Senhor, tá bom? Para abençoarmos vidas. Traga seus alimentos. E eu vou contar um segredo para vocês que ninguém sabe. A gente vai cantar parabéns para o pastor também, tá bom? Hoje à noite, já quero louvar a Deus pela irmã Cristina. Oh, meu Deus do céu. Vai ter até cerquinha no bolo. É um bolo de cerquinha de chocolate. Então, queridos, é um dia de festa, amém? Glória a Deus. Então, louva a Deus. Essa semana, o pastor fez 52 anos de muita felicidade, de muitas bênçãos, muitas vitórias. E nós somos felizes, irmãos, por tudo que Deus nos deu, por tudo que ainda vamos conquistar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos conquistar em nome do Senhor Jesus. Então, eu quero louvar a Deus hoje à noite, tá bom? Hoje à noite. Eu vou vir com mamãe também, mamãe vai vir, vou buscar a mamãe. Então, vai ser uma noite especial. Pastor, manda Uber pegar a mamãe. Amém? Eu quero convidar nossos irmãos nesta manhã para vir aqui, em nome de Jesus. Quero ver o povo que tem foto aí, para tirar foto. Eu quero que eles venham aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Audrey, glória a Deus. Fica aqui do lado. Vem aqui também, em nome do Senhor Jesus. Este é seu. Este é seu, daqui a pouco eu vou dar o diploma. Assim que eles terminarem, cada um vai ler, igreja, e nós vamos aplaudir ao Senhor por esta verdade. Amém? Credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder do Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. Está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Agora tem que buscar o batismo no Espírito Santo, tá bom? Tem que buscar revestimento de poder, tem que buscar o batismo no Espírito Santo para completar essa obra em nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Eu quero já entregar os certificados. Opa, põe embaixo, levanta o copo ali. É o seu, Audrey. Este é o seu. Queridos, nós, irmãos, se vocês soubessem como foi a semana do pastor, a correria que foi, eu quero louvar a Deus pela Jéssica, que tem uma impressora boa lá, e ela imprimiu, irmãos, esse certificado para a gente. Porque, nossa, nos perdoe, nós esquecemos assim completamente. E consertar a piscina, e um monte de coisa no trabalho. Mas, queridos, nós queremos presentear os irmãos com uma linda lembrança, com uma Bíblia maravilhosa, tá bom? E isso vai ser o mais rápido possível. Daí a gente vai tirar foto de novo com vocês de presente, com presente. Tá bom? Nos perdoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero que a pastora ora pelos irmãos, por esse tempo de batismo. E é uma oração de gratidão, de ações e graças, irmãos.
porque nós estamos fazendo o que Jesus Cristo mandou. Amém? Definitivamente, irmãos, nós estamos fazendo o que Jesus Cristo mandou nesta manhã. Vem aqui, pastor. Amém. Estenda suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesta hora apresentar a vida do Rodrigo, a vida da Audrey diante de Ti. Eles estão, Senhor, dando um passo de fé, respondendo, ó Deus, ao apelo da graça, que é o apelo da salvação. Pai, a partir de hoje, deste compromisso espiritual, onde o velho homem, a velha mulher será sepultada e uma nova criatura em Cristo Jesus se levantará. Que a cada dia da vida deles, eles possam contar, Senhor, com a doce e preciosa presença do Espírito Santo. Desde já eu repreendo da vida deles todo embaraço, todo empecilho, toda obra das trevas, que vem para trazer desânimo, para trazer dor, trazer sofrimento. Quero abençoá-los com toda sorte de bênçãos espirituais, que eles sejam prósperos, que o futuro deles seja brilhante, que eles sejam servo e serva na casa do Senhor, que os dons espirituais se manifestem e eles possam te servir até o último dia da vida deles. Derrama sobre eles a tua bênção, derrama sobre eles a tua graça, e é em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Na verdade, pode já ir se aprontando, tá bom? Pode já ir se aprontando. Queridos, aleluia. Irmãos, nós já vamos nos despedir, tá bom? Ali no fundo ali da igreja, nós vamos batizar os irmãos. E eu quero louvar a Deus por esse tempo, né? Esse tempo de chá, café da manhã aqui gostoso e abençoado. E novamente, hoje às 18 horas, tá bom? Nós estamos aqui na casa do Senhor, neste tempo, nossa santa ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode ficar em pé? Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este tempo, por estes louvores, pela Tua palavra, Senhor, tão contundente, tão direta, Pai, verdade para o nosso coração. Nós queremos, Senhor Jesus, louvar a Ti pelos nossos irmãos que passam pelo batismo. Pai, que seja um dia lindo e abençoado para cada um dos Teus filhos no caminho para casa. E obrigado, Senhor Jesus, obrigado por ser igreja. Obrigado, Senhor Jesus, porque nada vai nos calar. Nada, Senhor Jesus, vai nos tirar do Seu desejo, de cumprir o Seu desejo, de cumprir as Tuas ordens e os Teus mandamentos. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Irmãos, pode ir lá no fundo já, que nós vamos